Fala rapaziada, que é Cícero do canal Cerossauro e hoje a gente vai conhecer como jogava aquele time do Cruzeiro de 1976, quando foi campeão da Libertadores. No ano de 75, o Cruzeiro foi campeão estadual e também chegou até a final do Campeonato Brasileiro, perdendo para o Internacional de Falcão. Dessa forma, o Cruzeiro conseguiu se classificar para o ano seguinte, 1976, para a Libertadores da América, junto com o Internacional. O clube procurou manter a base que tinha do ano anterior, perdeu poucos jogadores e contratou um reforço de peso, Jairzinho, o furacão da Copa de 70, que estava jogando no Olympique de Marselha da França. A Libertadores da época tinha um formato um pouco esquisito. Tinham 5 grupos e desses 5 grupos, os primeiros colocados passariam para a segunda fase. Na segunda fase teríamos 6 times, os 5 classificados e mais o campeão da edição anterior da Libertadores. E seriam divididos em 2 grupos, onde o primeiro de cada grupo faria a final da competição. O Cruzeiro caiu em um grupo com o Olímpia, Sportivo Luquenho e o Internacional. Logo na estreia, enfrentaria justamente o time que havia lhe derrotado na final do Brasileirão há poucos meses. E a torcida clamava por uma vingança nesse jogo. A partida foi uma das melhores da história da Libertadores. O Cruzeiro abriu 2-0 com 10 minutos, depois cedeu o empate e no final da partida o jogo estava em 4-4. E o Cruzeiro com um homem a menos. Faltando 5 minutos para o final da partida, Joãozinho fez uma jogada espetacular e foi derrubado na área. Nelinho marcou o gol da vitória do time mineiro. Que começo eletrizante, um 5-4 já na estreia. Nas outras 5 partidas do grupo, o Cruzeiro obteve 4 vitórias e um empate. Venceu o Luquenho 2 vezes, venceu e empatou com o Olímpia e no Beira-Rio derrotou o Internacional por 2-0. Na segunda fase, os adversários eram LDU e Alianza Lima. Em 4 jogos foram 4 vitórias com direito a um 7-1 sobre a Alianza Lima no Mineirão. No outro grupo o equilíbrio foi maior, tendo River Plate, Independiente e Peñarol como integrantes. Pelo saldo de gols melhor, o River garantiu sua vaga na final. O time argentino tinha grandes jogadores, como o atacante Luque, que marcou 4 gols na Copa de 78, os argentinos Daniel Passarella e Perfumo, que foi ídolo do Cruzeiro anos atrás, além do goleiro Filiol. Enquanto rolavam os jogos da segunda fase da Libertadores, uma tragédia aconteceu. O ponta Roberto Batata, jogador que tinha apenas 25 anos de idade, vivia grande fase e era até convocado para a seleção brasileira corriqueiramente. Sofreu um acidente de trânsito e veio a falecer. O baque foi muito grande para o grupo de jogadores, que estavam unidos e transformaram o luto em uma motivação ainda maior para homenagear o craque com o título. No primeiro jogo da grande decisão, o Mineirão recebeu um público de cerca de 60 mil pessoas, que viram um show da Raposa, que fez 4-1. Nessa época não existiu saldo de gols na decisão, portanto, se o River vencesse por qualquer placar, teria um jogo neutro para decidir o campeão. E o River mostrou sua força no Monumental de Núñez, vencendo por 2-1. O jogo decisivo aconteceu no Chile e foi de arrepiar. O Cruzeiro fez 2-0, mas ainda no começo do segundo tempo o River empatou a partida. Aos 43 do segundo tempo, Joãozinho fez um golaço de falta, pegando a barreira e o goleiro de surpresa, que esperava uma bomba de Nelinho. E dessa forma, o clube mineiro venceu sua primeira Libertadores na história, fazendo a festa da torcida nas ruas de Belo Horizonte. O clube praticamente ignorou as competições nacionais que tinha depois, Mineiro e também Brasileirão, visando uma preparação para o Mundial de Clubes, onde enfrentaria o Bayern de Munique, que foi tricampeão da Champions League na época e que era a base da seleção alemã de 1974, campeã mundial. Apesar de jogar muito bem, o Cruzeiro foi derrotado na Alemanha por 2-0 e no Mineirão não conseguiu passar pela forte defesa do clube bávaro, ficando 0-0. A gente sabe que em mundiais tudo pode acontecer, raramente os times sul-americanos foram favoritos e mesmo assim muitos venceram. Mas no caso do Cruzeiro, só de ele conseguir competir de igual para igual com aquela máquina montada pelo Bayern, ele já era um time vencedor. Vamos então conhecer os jogadores desse elenco da Raposa, o esquema tático e como jogava o time que era comandado por Zezé Moreira, um treinador que sempre apostou no futebol ofensivo e que utilizava um 4-3-3 que variava para um 4-2-4 durante a partida, pois o meio ofensivo fazia papel de segundo atacante quando o time tinha posse de bola. Os laterais subiam muito e em determinados momentos do jogo, dependendo do resultado, tornavam-se pontas, e assim os pontas entravam na área, tornando-se atacantes. Com essas subidas dos laterais, os 2 volantes cobriam a posição e caíam para as pontas, visando não sofrer com contra-ataques. Já o meio ofensivo acabava não entrando na área e fechando o meio de campo. O goleiro era Raul Plasman, um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro, ídolo do Cruzeiro e depois do Flamengo, onde também ganhou uma Libertadores. Goleiro de grande reflexo que sabia fechar bem o ângulo,
do chute dos atacantes e que passava uma segurança incrível para o time. Na lateral direita jogava Nelinho, outro ídolo histórico da Raposa e um dos melhores jogadores nessa posição de lateral direito do Brasil. Tinha um chute potente e preciso, além de ser um atleta completo para sua posição, que necessitava de muito vigor físico, boa marcação e bom apoio. Não foi à toa que disputou 2 Copas do Mundo pela seleção brasileira e inclusive marcou 2 gols na edição de 78. A lateral esquerda tinha Vanderlei, um lateral eficiente na marcação, que tinha um bom passe, mas no ataque era um pouco burocrático. Não apoiava com tanta eficiência como defendia, mas era um jogador muito bom. Atuou quase toda a sua carreira pelo Cruzeiro e acabou ficando marcado por perder um pênalti na decisão da Libertadores de 77, quando o Cruzeiro foi vice-campeão. Moraes era o zagueiro que atuava mais pela direita e foi um jogador de altos e baixos na carreira, que teve várias idas e vindas do Cruzeiro para outros times menores. Como era um zagueiro lento, sofria com contra-ataques que o time fornecia aos adversários, já que o Cruzeiro de 76 era muito ofensivo e os laterais subiam demais. Era um zagueiro grosso e não brincava em serviço, dava bicuda para todo lado. Darcy Menezes era um pouco mais técnico que Moraes, mas também não era um primor. Tinha um passe melhor e era mais seguro, mas também abusava da grosseria, mas era mais veloz e conseguia acompanhar melhor os atacantes adversários. Era baixo para um zagueiro, tinha 1,72 m de altura, mas era dotado de uma grande impulsão. Somou mais de 400 atuações pela Raposa e marcou seu nome na história do clube. No meio de campo, o Cruzeiro tinha 2 volantes, que se desdobravam em campo, já que faziam suas funções, cobriam as laterais que subiam muito, auxiliavam a defesa e ainda ajudavam na criação de jogadas. Mais pela direita jogava Zé Carlos, o atleta recordista de atuações com a camisa do Cruzeiro por muito tempo, com 633 jogos, sendo superado apenas por Fábio, que soma quase 1000. Zé Carlos era um marcador incrível, tinha uma regularidade em campo impressionante e podia fazer várias funções em campo. Por isso era uma peça-chave desse time. O outro volante, também um ídolo da Raposa, Piazza, atleta que dispensa apresentações, campeão mundial com a seleção de 70, era um volante de grande qualidade técnica e antecipação, que não precisava correr atrás dos jogadores, simplesmente se posicionava de maneira perfeita e se sobressaía. Atuou de 62 até 79 pelo time mineiro e tornou-se uma lenda. Já tinha 33 anos na época e era o jogador mais experiente desse time, e também o capitão. Mais à frente, a equipe tinha Eduardo Amorim, que foi substituto de Batata e fez um papel muito importante de iniciar as jogadas ofensivas e conduzir a bola até os pontas e o centroavante. Jogador de grande movimentação, que participava muito do jogo e tinha grande velocidade. Na ponta direita, o craque Jairzinho, um dos melhores jogadores brasileiros da história, que podia fazer qualquer função no ataque. Não tinha o mesmo vigor físico da Copa de 70, mas continuava sendo um jogador acima da média. Trouxe ao time de 1975 poder de decisão e futebol arte, tornando esse time de 76 preparado para triunfar. Vezinho deitou e rolou em campo na Libertadores, marcou 12 gols na competição. Jogou apenas aquela temporada pela Raposa e foi o bastante para se tornar um ídolo. O garoto Joãozinho, de apenas 22 anos na época, já estava em grande fase em anos anteriores, mas teve o seu melhor ano da carreira em 76. Jogador habilidoso, veloz e muito criativo, caía pela ponta esquerda e aterrorizava as defesas adversárias. Além disso, tinha um bom chute e cruzamento. Dessa forma, era bom também nas bolas paradas, e foi justamente assim que decidiu a grande final da Libertadores em favor de seu time. É um dos maiores ídolos do Cruzeiro e ainda teve o prazer de ver seu filho também jogar pela Raposa. Para fechar o time, o centroavante Palhinha, artilheiro da Libertadores com 13 gols anotados. Atleta veloz, criativo e muito oportunista. Tinha grande facilidade em encontrar espaços nas defesas adversárias para finalizar. Chutava bem com as 2 pernas e cabeceava muito bem. Depois de ser ídolo do Cruzeiro, onde finalizou sua passagem sendo o 7º maior artilheiro da história do clube, foi jogar no Corinthians e também teve grandes momentos. Depois do Santos de 63, o Brasil foi conquistar uma Libertadores justamente nesse Cruzeiro de 76 que comentamos aqui, que conseguiu romper o maior jejum de títulos brasileiros na competição continental. No ano seguinte, o Cruzeiro seguiu muito forte, também com a mesma base de time, mas já não tinha mais Jairzinho, e acabou chegando até a final da competição também, mas perdeu para o Boca Juniors nos pênaltis. E infelizmente, depois dessa derrota do Cruzeiro para o Boca Juniors, o time ficou sem conquistar quase nada aí no final dos anos 70 e também nos anos 80, tendo um grande brilhantismo nos anos 90, quando venceu vários mineiros e abriu vantagem aí sobre o Atlético e também uma Libertadores.
mas isso é um papo para a gente ter em outra ocasião e também relembrar esse outro time do Cruzeiro. Como eu sempre falo, amigos, se vocês tiverem algum outro time que queiram relembrar a forma de jogar e também como ele conquistou o título, é só colocar aqui nos comentários que eu venho estudar esse time e a gente pode falar dele no futuro. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo, peço que se inscrevam no canal e também curtam para me ajudar. Muito obrigado pela atenção e um abraço.